Então, para começar, eu vou ler um pequeno trecho do livro Psicologia da Gratidão, do Divaldo, né, com a Joana. Esse livro é o volume 16. E ele fala um trechinho bem interessante com o que a gente vai conversar hoje. A gratidão constitui bênção de amadurecimento psicológico que felicita o espírito, facultando-lhe ampliar os sentimentos de amor e de compaixão, porque reconhece todos os bens de que desfruta, mesmo quando alguma circunstância menos feliz se apresenta. A gratidão é combustível para a claridade da vida. Ela é filha dileta do amor sábio, enriquece a vida de beleza e de alegria, porque com a sua presença tudo passa a ter significado. Uma significação enobrecida, ampliando os horizontes vivenciais daquele que a cultiva, como recurso de promoção da vida em todos os sentidos. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, Mestre amado, te agradecemos a oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos para falar sobre os seus ensinamentos. Agradecemos ao nosso querido mentor da casa, Fraternidade, Humberto de Campos, que nos inspira e nos orienta a termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que possamos com júbilo agradecer todas as benesses que recebemos. Guia-nos, Senhor, para que possamos suportar com fé e amor as provas que nos forem enviadas. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Como a Janaína falou, a leitura de hoje será do livro Palavras da Vida Eterna. Vida Eterna, escrita pelo nosso querido Emmanuel, né? E psicografado pelo Chico, né? E vamos falar hoje do capítulo 19, Ação de Graças, né? Então a gente vai lendo e comentando, né? Para a gente conseguir aproveitar o máximo possível dessa leitura. Ela é muito, muito rica, né? Ela foi retirada de um Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 27. Tomou o cálice, tendo dado graça, o Deus aos discípulos, dizendo: bebei deles todos. Então aqui já temos uma reflexão para fazer, né? Uma simbologia que Jesus trouxe do cálice. E ao ver antes de entrar na leitura, só ao ver esse trecho evangélico, na hora me remeteu à história como diz lá na passagem bíblica, na história dos filhos da mulher de Zebedeu, né? Quando eles estavam reunidos com Jesus, os filhos ela pediu para Jesus, falou: Jesus, quando você estiver, né, no outro plano, o senhor pode colocar um filho meu à sua direita e um filho meu à sua esquerda, né? Como se estivesse ali negociando com Jesus ali uma espécie ali de salvação, uma espécie de consignação por ela estar ali com Jesus, né? E aí Jesus perguntou a ela: sendo, né, eles capazes de beber o cálice que eu hei de tomar? Então veja bem, olha só que coisa impressionante. Eles serão capazes de tomar o cálice de Jesus, né? Que cálice é esse? Nada mais que a aliança que ele trouxe, né? Aliança de amor, aliança de verdade, né? Aliança de fraternidade que ele trouxe na Terra, né? Essa revolução que foi a época, né? Essa aliança que ele trouxe. E ele pergunta: esses seus filhos serão capazes de tomar esse cálice, né, que eu tomo? Que o Jesus, porque é uma forma de falar: olha, eu não vim para trazer e mostrar para vocês tomarem. Eu vim para tomar, que Jesus tomou o cálice, ele viveu a aliança dele, né, ele viveu na pele tudo que ele ensinou, e falou: todos aqueles que quiserem me seguir, tomem o cálice. Todos, né, ele convida todos a tomar o cálice da nova aliança, né, o cálice do Senhor. João, Oi. à primeira vista,
Parece estranho, né? Quando você olha assim, Jesus, perto do sacrifício, né? Que ele já sabia que ia passar, ele brindar, né? Agradecer e louvar a Deus aquele momento. O que você acha disso? Ali era Jesus realmente, isso daí, aos olhos de quem não compreende, né, que ali era Jesus agradecendo a Deus, né, como uma forma de, olha, a minha missão, a missão de Jesus estava sendo cumprida ali, né, ele estava agradecido e resignado a Deus, porque ali seria o último festejo, né, de Jesus, a última reunião com os seus discípulos, depois dali ele já foi para o Getsemane, uma coisa assim. Getsemane. Ele foi lá para o Jardim das Oliveiras, né, exatamente lá na Getsemane, e ali ele já fez a sua última oração e já estava pronto e resignado para cumprir, né, para cumprir ali, ele se entregando, agradecendo a Deus, como assim, olha, muito obrigado, estou agradecido por ter tido, né, a possibilidade de cumprir a missão aqui, e entrar como um sacrifício, né, que ele se sacrificou por toda a humanidade para cumprir a sua missão, né? Eu entendo isso mesmo. Ele estava ali, ele louvando e agradecendo a oportunidade, né, de completar a sua missão, né? De completar mesmo assim o seu propósito, né, para que ele veio. E a gente observa que ele está olhando aqui, ali o lado que bom, né? Ele não focou no lado ruim, no martírio, na flagelação, nas lágrimas, né, que viriam, mas ele focou no propósito dele, o que aquilo lá iria significar para a humanidade. Então é muito profundo isso mesmo. A importância da gente focar no lado bom, né, de todos os acontecimentos. Tudo tem dois lados. Quantas histórias você e eu não temos em que à primeira vista a gente achava assim, não, isso é muito ruim, mas aí a gente para e pensa, e logo ali na frente você se depara, poxa, aquilo foi um crescimento, né? Tudo é a forma da gente olhar para os acontecimentos. Então vamos começar aqui na leitura, e aí conforme você quiser, você pode pedir para eu parar aqui para a gente comentar, tá bom? Certo. Então vamos lá. No mundo, as festividades gratulatórias registram invariavelmente os triunfos passageiros da experiência física. Então aqui já temos aqui um cenário de festividade de questões do mundo, da matéria. Lautos banquetes comemoram reuniões da família consanguínea. Músicas alegres assinalam o término de contendas na justiça dos homens, nas quais, muitas vezes, há vítimas ignoradas soluçando nas sombras. Aí aqui eu quero fazer um destaquezinho aqui, para a gente refletir sobre essas vítimas ignoradas, né, soluçando nas sombras, né? Que muitas vezes a gente aqui na Terra, com as relações que existem dentro da matéria, a gente está em festa, está rejubilado por questões da matéria, questões da Terra, né, vitórias que nós consideramos vitórias, né, no mundo, seja no campo da justiça, seja no campo das finanças, mas muitas vezes a gente ignora pessoas que estão no outro lado sofrendo ou penando pelo aquilo que nós estamos festejando. E Jesus aqui, ele se coloca, quando ele veio à Terra trazer a sua aliança, ele se coloca justamente ao oposto dessa concepção, em que nós estaremos felizes, nós estaremos em júbilo, quando nós conseguimos nos colocar, né, renegar a nós mesmos, né, renunciar a nós mesmos, renunciar ao nosso ego, né, renunciar aos nossos interesses individuais por toda a coletividade. Ele veio se colocar como exemplo disso, né, onde que não teria como a gente festejar uma coisa divina onde pessoas iriam sofrer ou penar por conta dessa conquista, né? Então Jesus é isso, é você se baixar um pouco ali, dar um passo para trás, né? Renunciar ao seu ego, renunciar ao hedonismo, né? Que a gente sempre está sendo reforçado aqui na Terra, o hedonismo, né? Que é a busca
extrema às satisfações da matéria, né? A gente fica viciado às coisas, aos prazeres em que a matéria nos traz, renunciar ao consumismo, né? Renunciar aos excessos para a promoção de todos aqueles que estão ao nosso lado, né? É uma concepção bem diferente, trazendo a gente essa noção, né, nessa passagem. Quando eu li, eu me lembrei assim, por exemplo, um exemplo bobo. Quando você tem uma promoção no trabalho, um ganha, né? Mas teve alguém que perdeu. Sim. Então, quando ele trata aqui das vítimas ignoradas soluçando na sombra, me veio à mente isso. Essas pessoas que, assim, você só pensa em você e brinda com aquela promoção. Mas quantas pessoas não estão tristes, né, e desoladas com aquela mesma atitude, aquele mesmo ato, né? Então, é isso. Tudo aqui, tem dois lados, né? É a lei da compensação. Aqui, quando eu também li, eu vou lendo e vou fazendo já minhas reflexões ali, porque acho que a primeira pessoa a aprender somos nós, né? A Terezinha sempre falava isso, né? Eu sempre gostava de escutar a palestra da nossa querida Terezinha. Ela sempre falava, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, se estou falando primeiro para mim. Então, a gente está lendo, eu estou lendo aqui, eu estou lendo e estou aprendendo junto aqui. Cada leitura que a gente faz, a gente está aprendendo junto com o autor, né? A gente está conversando, a gente conversa com o livro, agora a gente está debatendo também para conseguir agregar ainda mais aprendizado e conhecimento, né, no nosso caminho. Então, assim, seria um erro dentro dessa linha você conquistar coisas no mundo da matéria? Eu já vou te falar minha opinião. Eu acho que não seria um erro, porque, assim, vamos colocar aqui, como você falou, uma promoção no trabalho, uma compra de uma casa, ela não necessariamente está te levando para outro espectro uma contraposição ao seu lado espiritual. Depende do que você está fazendo com ele. Você está me entendendo? E a forma que você conseguiu conquistar isso daí. Então, tudo que a gente faz aqui na Terra são realizações da matéria, da existência, né? A gente tem uma vida única, que é a vida do espírito, e tem diversas existências. E nessa existência a gente está conquistando algumas coisas para essa existência. E estamos conquistando algumas coisas para a nossa vida do espírito. Quando a gente conquista alguma coisa dentro do campo da matéria, especificamente, de uma maneira geral, né? Não querendo colocar como uma panaceia, né? Mas de uma maneira geral, quando conquistamos, nós estamos fazendo uma conquista da existência, para aquela existência, e vai se findar quando a gente desencarnar. E quando a gente conquista as coisas no campo da moral, né? Do sacrifício, da intelectualidade, a gente está trazendo para nós conhecimentos e agregando a coisas aos nossos espíritos, da vida do nosso espírito, não dessa existência, mas da vida do espírito. Essa talvez seja a grande diferença na minha maneira de enxergar. Assim, eu entendo que não é errado você adquirir. O que é errado é o que está por trás daquilo que você está adquirindo. Se aquilo lá está fazendo mal a alguém, se foi adquirido de uma forma errônea, indevida, né? Em que teve que machucar alguém, ferir. Mas você crescer não está errado, né? E é interessante porque você falou isso. Muita gente acha assim, não, o espiritismo ele fala muito do sofrimento. Não, a gente não exalta o sofrimento, não. A gente só fala que por meio do sofrimento você pode se utilizar dele para observar, opa, o que isso aqui está querendo me passar? O que eu tenho que aprender com isso? Porque senão aquilo vai acontecer novamente até você aprender. A doutrina nos mostra que a gente tem que aproveitar as oportunidades que chegam até nós, né? Para o crescimento mesmo. É isso mesmo. É a maneira de enxergar a dor, né? Porque a dor, ela não é a culpada por si só. A dor, ela é um chamamento, né? Alguma coisa está errada. Quando eu estou aqui, por exemplo, você sabe disso, eu tenho um problema no joelho, né? Que é um problema de cartilagem nesses meus joelhos aqui. Então, às vezes, o meu joelho ele tem que doer para eu parar um pouco. Ele tem que doer. Se ele não doesse, eu não parava. Eu ia continuar machucando ele mais, né? Maltratando e poderia causar uma lesão ainda mais grave, né? Então, ele dói, ele fala, meu amigo, calma, faz um alongamento, né? Reforça a musculatura que não está legal para mim.
Então é isso, o Espiritismo, como você falou, ele nos ensina a gente enxergar assim, qual é a causa, né? Que às vezes a gente não quer a dor. Não quero dor, não quero que meu joelho doa. Não, mas ele tem que doer para eu reparar aquilo que estava lesionando ele. E assim é o espírito, assim é na nossa vida. Às vezes a gente tem que sentir alguma coisa para que a gente pare ali, reflita e mude ali o que está causando e nos trazendo prejuízo, né? João, e o importante é a gente não valorizar o mal, né? Já reparou que quanto mais a gente valoriza o mal, a gente tem a tendência de valorizar o mal, mais Sim. esse mal cresce. Isso. Se eu te perguntar assim, João, faz uma lista para mim das coisas boas e das coisas ruins. Caramba, das boas você vai ter dificuldade. Mas das ruins, as pessoas adoram colocar milhões vem de na coisas. hora, né? Tá na veia, né? Faça a lista agora. Por quê? Porque o ser humano, ele foca nas coisas ruins, né? E o nosso foco tem que mudar. Tem que ser para as coisas boas, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Então você tem que focar no resto do corpo e não no seu joelho. É verdade. Um bom exemplo mesmo. Então vamos lá. Com Jesus, entanto, continuando a leitura. Com Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. É o que nós estávamos falando aqui, né? O Mestre Divino ergue hosanas ao Pai justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Então, tudo ele já estava sabendo, mas ele rendeu hosana ao Pai, né? Agradeceu ao Pai por ele estar cumprindo essa missão, né? Você quer acrescentar alguma coisa com relação ao que você já falou? Não, eu me lembrei de uma frase que a Joana ela diz: nem tudo está bem, mas tudo está certo. Então, às vezes, aquela situação não estava boa, não era, né, parecia não estar bem, mas era o certo a ser feito, entendeu? Uhum. Só isso que me vem. No primeiro momento, é isso mesmo. No primeiro momento, a gente não consegue enxergar com os olhos do espírito, a gente enxerga com os olhos da carne, né? E muitas coisas a gente não consegue compreender, né? É por isso que é importante a resignação, né? Sim. Por isso que é importante a gente ser resignado com a vontade de Deus. A gente está pronto para o não de Deus? A gente está pronto para uma coisa que seja diferente do que a gente, né, pensa que é o melhor para a gente? Muitas vezes a gente deveríamos, né? Mas... Deveríamos. Deveríamos. Eu lembro de uma pessoinha chamada Sara, lá no Fátima. Lá no Fátima, ela deixa eu só, ao vivo é assim. Lá no Fátima, ela teve uma ideia brilhante. Ela chegou, pai, ela tinha 2 anos na época, né? Ela viu os meninos subindo em cima do carro do pai, né? Ela falou assim, pai, eu quero andar no seu carro, eu quero andar aqui no carro aqui em cima. Você dirige, eu fico aqui em cima. Com 2 anos, eu falei, não, filha, você vai se machucar. Aí ela chorou, ficou chateada comigo e tal. Aí eu falei, minha filha, você vai se machucar, isso é certo. O papai vai colocar você em cima do carro e acelerar, mas não tem lógica. Olha só, eu fui explicar para ela, quando eu estava explicando, eu falei, cara, muitas vezes a gente é assim, né? A gente pede alguma coisa para Deus e Deus fala, não, calma aí. Isso daí não vai ser bom para você. E a gente começa a chorar, reclamar, né, com o nosso espírito infantil, porque a gente não consegue compreender que isso vai trazer inexoravelmente um problema para a gente. Né? Eu quero ganhar na loto, meu Deus, me ajuda a ganhar na loto. Eu falo, melhor não. Vai comigo, melhor não. Segura aí, vive sua vidinha. Tal. A gente, às vezes, não está preparado para receber umas provas, né? Jesus, ele é muito claro com relação a isso, assim. A gente recebe a prova com relação ao que a gente consegue suportar, né? É chamado testemunho, né? Que muita gente fala assim, você faz o testemunho de Deus, o testemunho de Jesus, do cálice de Jesus. O que é o testemunho? O testemunho nada mais é do que você, através dos seus atos, né, através das suas ações, testemunhar em você as modificações e as revoluções trazidas pela aliança de Jesus. Esse é o testemunho. E ninguém é chamado a testemunhar fora de época. Se a gente está sendo chamado a testemunhar sobre determinada coisa da nossa fé, porque nós estamos prontos para isso. Agora, quer dizer que a gente vai cumprir, que a gente vai dar o testemunho, né, ter sucesso com o testemunho? Não, né? Que às vezes a gente falha, né?
mas o testemunho, a oportunidade está lá, está sendo dada. E são diversas oportunidades de testemunho que nós temos, né? Exemplo maior é o desencarne de pessoas da família, dificuldades financeiras, dificuldades, né, seja em qual ordem que for, saúde, todas são oportunidades, como você falou, em que a dor nos traz a oportunidade de nós testemunharmos que nós estamos, junto com Jesus, bebendo do cálice em que ele bebeu. João, olha como é que tudo é um ponto de vista, né? Você falando da sua filha, eu lembrei, os meninos às vezes estão assistindo televisão e eu vou lá, né, e falo, ó, tá na hora de estudar, vamos desligar a televisão e desliga a televisão e eles vão estudar. Você acha que para eles isso aí é uma graça ou uma desgraça? Aos olhos das crianças. Eles ficam revoltados. Assim, às vezes, nós, por exemplo, eu, Janaína, como mãe, estou agindo como um Deus. O Deus está tirando aquilo às vezes de mim, mas por trás ele está querendo, é uma graça, ele quer que você aprenda, que você cresça. É isso, a gente que não entende, porque talvez a gente não tenha maturidade ainda, né? Para esses ensinamentos que chegam até a gente. Mas é como você falou, se eles chegam, é porque é uma forma da gente testar ali, opa, peraí, e a gente que pede, a gente que pediu, né? Exatamente para nossa evolução, né? Isso mesmo. E você falou um ponto aqui que me lembrou de uma coisa, que é exatamente desse trecho, né? Que é a gente agindo, né, como Deus, através de Deus. E Jesus nos ensina exatamente isso. Isso não é errado, isso é certo, e é o que Jesus quer da gente. Porque Jesus ali no final, ele estava, Jesus como nosso modelo e guia, né? Ele estava agindo como o quê? Com a vontade de Deus aqui na Terra. Então, esse é o caminho. É nós chegarmos a um ponto da evolução do nosso espírito em que a vontade de Deus vai se revelar através dos nossos atos. E os nossos atos, se nós formos avaliar os nossos atos nesse ponto, será a vontade de Deus. E chegarmos a esse ponto em que Cristo chegou e nos ensinou. Né? Não é exatamente... Tanto que ele estava ali no momento que no Evangelho de Jesus chama um momento de agonia, né? Que ele saiu de lá e chamou 3 apóstolos, né? Que foi Pedro, Tiago e... eram 3. Pedro, Tiago e... Qual o terceiro? O João, eu. Esqueci logo o meu xará. Pedro, Tiago e João. Os 3 reunidos com Jesus, nesse momento em que Jesus estava ali compreendendo, né, e aceitando tudo que iria acontecer com ele, né, esse Getsemane, ele é nada mais o local da prensa do azeite, né, tem uma simbologia importante ali, que é o local onde se fazia a prensa do azeite. Então ele ali fazendo, né, através das orações, né, da vigilância e da oração, fazendo toda a extração da sua essência para cumprir a sua missão, né, e é isso que nós devemos também buscar nos momentos da oração, fazer espremer essa oliva que existe dentro de nós, né, para deixar sair a nossa essência, né, o azeite, né, que é a parte angelical que Deus coloca em cada um de nós, e que ele possa se revelar nesses momentos, né, que ele possa se revelar. E ali tem uma outra lição muito importante, que ao mesmo tempo que Jesus estava com os discípulos, ele não estava. Porque ele estava com os 3 discípulos lá, mas o Evangelho narra a solidão de Jesus nesse momento. Que os 3 não aguentam, dormem, né? Jesus chama eles não aguentam, dormem, e Jesus fica ali só nas suas orações e para que a aliança de Deus ali fosse cumprida, né? E muitas vezes na vida a gente se sente assim, né? Apesar de a gente estar rodeado de pessoas, né? A gente se sente só, né, no que a gente vai fazer. Quando a gente aceita a aliança de Jesus, muitas vezes algumas pessoas vão se afastar da gente porque elas já não vão estar mais vibrando da maneira que a gente vibrava. Né? E outras também que vibram, né, da maneira que também estão comungando conosco, muitas vezes também precisam passar por momentos diferentes que a gente está passando. Então, naquele momento, a gente está, né, se sentindo só, mas na verdade é um momento importante para que a gente possa extrair toda a nossa essência de amor, de fraternidade,
de compaixão, que é o cálice de Jesus, é a aliança de Jesus. João, essa leitura ela é muito bonita, ela é muito forte. Ação de graças. O que é ação de graças? É você dar graças, né? É agradecer. Isso é uma lição que nós todos deveríamos, no nosso dia a dia, tentar pôr em prática, né? Porque às vezes a gente pede uma coisa que a gente quer que seja daquela forma, né? E não é, às vezes não é aquilo que você, mas é o que você precisa passar, né? Não é aquilo que você quer, é aquilo que você precisa. E eu acho que o mais importante, a lição maior disso é a gente saber agradecer. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui, encarnados, que é tão difícil, né? Agradecer a nossa saúde, agradecer as pessoas que conosco convivem. Temos tanto a agradecer. Se de manhã a primeira coisa que a gente fizesse fosse agradecer, nem que se ali uns 2 minutinhos, o seu dia com certeza iria ser diferente, né? Com certeza. Com E certeza. eu estou falando isso porque nesse momento, nessa passagem de Jesus, eles questionavam Jesus. Mas por quê? Por que você vai deixar acontecer isso, né? Eles não entendiam. Ele Isso. falava assim, porque é preciso. Né? É É. isso, porque é preciso. Então é o que a humanidade necessitava passar, precisava disso. Não é o que eles queriam, né? Eles achavam que não, para que Jesus, uma pessoa tão boa, passar por aquilo? Não. Necessitava porque Deus tinha outros propósitos, né? E ali Jesus fala, nessa passagem que Pedro questiona Jesus, né, ele fala que ali é o homem falando, né? Afaste-se de mim, Pedro. Que ali é o homem falando, né, com as coisas da terra. E um pouco antes, Pedro tinha respondido a Jesus. Jesus perguntou, eles perguntaram, Jesus, quem é vós? Né? Uns falam que é João Batista, outros falam, ele fala, quem vós que andais comigo acha que eu sou? Aí Pedro fala, o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele falou, quem fala por meio de ti é Deus, né? É a evocação de Deus. Né? Não é exatamente assim, né? Porque eu não vou lembrar exatamente a passagem como foi, mas é nesse sentido, né? A divindade, né? O plano superior, falando através de Pedro ali, que ele estava diante de Cristo, o Deus vivo, né? E depois Pedro questiona, né? Por que Deus deixa isso acontecer? Ele fala, Pedro, aqui é o homem, né? Então, às vezes a gente passa por esses conflitos na nossa vida, né? A gente tem que saber quem a gente alimenta, quem irá vencer, né? Quem fala muito isso é um palestrante chamado Américo, né? Que ele fala assim, quem que vence essa batalha, às vezes, da matéria e do espírito? Vai vencer aquele que a gente alimentar, né? Aquele que a gente reforçar e vai vencer dentro de nós, né? A batalha. O João tem outra passagem na Bíblia do apóstolo Paulo, em que ele fala exatamente isso, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então, assim, reforçando novamente a gratidão, né? Você falou uma, me lembrei agora dessa passagem de Paulo, né, o grande apóstolo. Vamos lá, continuando aqui no texto. Então, aí ele exemplificou, né, conhecerá a desoladora solidão no Jardim das Oliveiras, padecerá de injuriosa prisão, meditará na incompreensão de Judas, ver-se-á negado por Simão Pedro, né? Pedro negou por Jesus, e eu acho essa passagem também bem legal aqui, rapidamente sem me alongar, mas quantas vezes a gente não nega Jesus também? A gente fala, nossa, Pedro negou Jesus, mas quantas vezes a gente não nega? Toda vez que a gente está renegando a aliança de Jesus, a gente está negando Jesus dentro da gente, né? E também uma maneira de mostrar aqui, que às vezes a gente... pode falar. Não, é só a gente ter um sofrimento, uma coisa mais séria, que a gente já começa a questionar por quê, meu Deus, mas por que o Senhor fez isso, né? Que injustiça, né? A gente tem muitos dedos para apontar, né? É difícil a gente fazer essa... Jesus é o maior exemplo, né? Que ele aceitava tudo, né? Aceitava os desígnios do Pai. E é isso que a gente precisa fazer na nossa vida, né? Não é olhar com esse olhar aqui, materialista, como você falou, esse olhar mundano desse mundo de expiações e provas que a gente está. É um olhar maior, um olhar transcendental, né? Olhar à frente, né? Sim. Experimentará escárnio público, né? Sorverá fel
sob a coroa de espinho, recolherá o abandono e o insulto. Sofrerá injustificável condenação, né? Porque ali nem Pilatos soube o que iria condenar Jesus, né? Ele falou, não tem o que condenar. E colocou ali o povo para escolher Jesus ou Barrabás. E nós ali, né, representantes da humanidade ali, a gente estava muito mais próximo de Barrabás do que de Jesus, né? Foi por isso que a gente fez essa escolha, né? Porque foi uma escolha verdadeira do que o povo pensava e nutria aquela época, e muitas vezes a gente ainda traz muita coisa até hoje, né? E é interessante... Vai lá. Desculpa. Quando ele está chegando lá em Jerusalém, ele é aplaudido, né, exaltado. Aí as pessoas perguntam, nossa, mas por quê, né? Você não se não contagia com isso, né? Não fica ali soberbo. Aí ele diz, né? Porque o mesmo povo que hoje exalta é o que amanhã vai te apedrejar, vai te escarnecer, vai te humilhar, né? Desculpa, continue aí. A mão que aplaude muitas vezes é a mesma que bate, né? Exatamente. É isso mesmo. E aí, vamos lá. Verás, preterido por Barrabás, o delinquente infiel. Soverá fel sob a coroa de espinho, recolherá o abandono e o insulto. Sofrerá injustificável condenação. Receberá a morte na cruz entre dois malfeitores. Entretanto, agradece. Eis aqui a ação de graça. Né? Que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. É o que nós estamos falando aí agora. Né? Exatamente. Essa maneira de chegar, os valores eternos do Espírito, que com eles a gente não se dissocia após o desencarne. Exatamente. É isso mesmo. Agora, sim, eu tinha anotado aqui algumas perguntinhas que eu ia para fazer para você, né? Vixe, João, momento de vestibular. Como aceitar que o próximo não seja grato? Você já pensou nisso? Como aceitar que o próximo não seja grato? Como aceitar que o próximo não seja grato? O Chico uma vez deu uma dica, não sei se você vai nesse caminho aí. Porque assim, a gente ainda está no momento de que a gente precisa lutar contra as nossas más inclinações, né? Contra aqueles problemas que nós trazemos inerentes ao nosso espírito, né? E aí o Chico, certa vez, ele falou, olha, aos outros eu dou o direito de ser como eles são, né? Porque eles estão dentro do processo evolutivo deles. Agora, a mim, eu tenho o dever de, a cada dia, tentar ser melhor, né? E é isso, a gente vive numa escola. Esse planeta aqui é uma escola. A gente vai ter colegas da 7ª série, da 2ª série, 3ª série, todos convivendo no pátio dessa escola chamada Planeta Terra. Né? E a gente está aqui justamente com eles, né? Pessoas que ainda não alcançaram algumas coisas, e pessoas que já alcançaram alguns estágios, estão aqui para nos ajudar, né? Justamente porque isso tudo serve para que a gente ande junto, como comunidade, né, de espíritos, né? Isso serve para que todos nós possamos evoluir. Eu fiz essa pergunta, João, porque esse tema agradecer, né, gratidão, é algo assim que muitas pessoas esperam um retorno, fazem porque esperam esse retorno, né? E o que Jesus nos diz? Ame sem esperar ser amado. E é isso que você está falando. Faça a sua parte sem esperar que o outro agradeça ou não. Não faça, né, sua mão direita, que a mão esquerda nem saiba aquilo que você está fazendo, né? E eu posso fazer uma pergunta também? Pode, vamos lá. Eu vou ver a pergunta. Qual é o dia de fazer ação de graça? Tem um dia certo para fazer? Não, todos os dias. É isso aí. Todas as horas, João. Eu sou uma pessoa que, principalmente aí nos últimos anos, eu costumo... Na verdade, tudo isso começou com uma colega minha, que me deu de aniversário um caderninho, que ele coloca que é para você listar 3 coisas que você tenha feito diferente, que aquilo tenha de agradecimento mesmo, pelo dia, né? Eu comecei com isso, até passei para minha mãe, não sei se ela está fazendo.
Mas isso me instigou o quê? Quando eu acordo de manhã, juro para você, a primeira coisa que eu falo é obrigada, meu Deus, por mais esse dia. E vai passando no decorrer do dia, é agradecendo, é agradecendo, é agradecendo. Porque a gente gosta muito de pedir, mas agradecer, a A gente gente não tem esquece. esse costume. Então a gente tem que criar esse costume dentro da gente. Porque é tão bom. A gratidão, ele enaltece o nosso espírito, né? É, Nos eleva, porque a gente não fica mais esperando essas coisas terrenas, né? Não espera um retorno, um abraço, um sorriso ou algo material. Por quê? Porque a nossa mente está lá na frente. É muito maior que isso aqui, né? A gente faz sem querer retorno, né? E eu é acho isso que aí. isso é a maior lição de hoje, né? Do nosso bate-papo aí. É isso. É dar graças a todo momento. Todo momento É. que você lembrar, agradeça. Né? Não, eu fiz essa pergunta porque a primeira coisa que aparece quando você coloca ação de graças, né, na internet, aparece o Thanksgiving lá nos Estados Unidos, né? Que Ah, é o é. dia da ação de graças dele, né? Que ele se reúne. E dizem até que é super bacana, é um dos feriados mais legais lá, junto com a Páscoa e Mais o Natal. importantes. Mas é isso, esse compromisso que a gente tem de ação de graças, né? Esse compromisso, ele é um compromisso, como você falou. Ih, vai acabar minha bateria, Jana. Vai acabar minha bateria. Aí a gente continua depois. Vai acabar a bateria Vamos aqui, eu tô sem encerrar então. Já carregador. deu 38 minutos aí, ó. É? Vamos encerrar, depois você corta essa parte e a gente encerra. Tá, então vamos encerrar. Minha bateria tá acabando. E eu tô sem Tá. carregador aqui. Então, meus irmãos, também respeitando o horário aí, né? Já estamos chegando aí a 40 minutos aí de bate-papos. Vamos encerrar, né? Agradecendo a presença da Janaína. Janaína, que não é a primeira vez que ela participa, né? Ela já fez algumas participações, né, nos vídeos anteriores, mas dessa vez a gente fez assim dessa maneira. Eu achei muito legal, muito bacana mesmo, muito valoroso para mim, né? Muito. Eu sempre aprendo muito com as conversas com a Janaína e espero de coração que esse seja o primeiro, né, vídeo conjunto de muitos que nós iremos fazer aí dentro desse novo formato aí de palestra espírita, né? É isso aí. Eu que agradeço a oportunidade, João. E o que a gente espera é que as pessoas que estão nos ouvindo, né, nos vendo aí, possam, ao escutar, né, esse bate-papo, saírem daí agradecendo a oportunidade de estarem vivos, hein? Agradecendo a todas as coisas, todos os fatos. É isso aí, pessoal. Legal. Então eu vou fazer Estejam em aqui uma. paz. Não, só assim, eu pensei, Jana, assim, lá no prefácio lá do livro, tem uma parte lá que fala um finalzinho que parece uma oração que fala assim, impedir, é, Tá bom. Então tá, né? O João deve ter tido algum problema aí que acabou saindo, mas vamos finalizar, né? Com um trechinho desse livro aqui, gente, Elucidações Psicológicas, do Divaldo também, em que ele traz a definição de gratidão, que é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato de recompensa habitual, que é o que a gente falou, né? É mais grandioso, porque traz satisfação e tem um caráter psicoterapêutico. É isso aí. Obrigada a todos. Um abraço.